Bom dia, meu nome é Elis Mônica, sou do Polo EAD de Lucena, de Ciências Biológicas à Distância, e estou aqui para fazer entrevista com a professora Luciana Gabarra, como requisito da disciplina Política e Gestão, né, escolar. Então, nós estamos aqui vamos conversar com a Luciana, né, e eu gostaria, em primeiro lugar, saber, na sua opinião, o que é a prática docente? A prática docente, na minha opinião, é a vivência dentro de sala de aula, na orientação, tendo como, enquanto nós somos mediadores de conhecimento, a nossa prática está mediando isso dentro da sala de aula, valorizando experiências que os alunos já trazem e mediar isso de forma coerente, de forma afetiva, levando aos alunos o entender do mundo. Então a prática é exatamente isso. Como levar isso, como fazer isso. Essa é a prática docente de sala de aula. Muito bem. Então, em relação à prática docente, diante dos PCMs, né, dos parâmetros curriculares nacionais, como você entende ou vê a resposta entre o planejamento e a prática, né? As condições de pôr em prática todo aquele planejamento que é requerido do professor na sua prática docente? Iris, os PCMs são muito importantes, têm uma linguagem muito bonita, não é? Tem trazido uma credibilidade à educação. No entanto, eu acredito que está um pouco ainda distante o planejamento, a prática pedagógica dentro de sala de aula com os PCMs. Porque a gente observa que as condições em qual o sistema nos coloca, dentro de um currículo que nós temos que dar, nós temos que viver um currículo dentro de um ano letivo, então isso foge à linguagem e à proposta do PCM no que diz respeito a estar formando todo um crítico. Então, a fragmentação do conhecimento, quando a gente pega, o nosso planejamento tem que ser todo organizado em fragmentação de disciplinas. Não é? Então isso, como é que a gente vai trabalhar diferentes saberes, como o PCM nos faz a proposta, né, para formar todo um crítico a partir da junção de saberes. Enquanto nós temos que ver um currículo que fragmenta esse conhecimento. Você entendeu? Diante dessa realidade, você usaria como? Vivência em sala de ensino como uma experiência fácil, difícil ou desafiadora? Com certeza desafiadora. Né? Nós temos a desafiadora, que nós temos as leis, a regem, a educação, nós temos isso, assim, mais DB, realidade do PCM, Brasil. Não é? Nós temos a ação, difícil do muito porque eu estava educação, isso aqui tudo educação precisa posto em investimento, para tudo que está para que saia, enquanto saia do Brasil, vence. Porque você não aplicador hoje, o sistema fala de pode, e do quanto educador da educação, que o terceiro mundo fundamental pode, o aluno, e até você não pode parar, a gente não tem que ir para frente, não, mas quando adquirir, ver a condição. Muitas vezes a educação, o sistema brasileiro não, porque as condições são. Aqui no Brasil, na sala de aula dá 40, 60, quando você dá alunos, então com 40, 50, você olhar para 40 desafios alunos, você tem que 50, trazer para a sala atividades postas daquelas que vai propor a pensar, que vai ajudá-lo, você vê ali todas aquelas crianças e você olha, observa. Não há uma resposta. Não há uma resposta. Como conhecer meu aluno com tantos alunos, não é? Como eu preciso de estar perto, de estar junto, mas são muitas crianças, a educação realmente precisa ser revista no Brasil, para que os PCMs aconteçam. Eu achei muito interessante o que você falou, né? E quando você tratou assim, da questão da legislação vigente no país. Se você pudesse, em um dia, mudar a legislação do Brasil, quais seriam as iniciativas que você tomaria que pudesse mudar ou favorecer a mudança do quadro que hoje se instala no Brasil, na educação do Brasil? Em primeiro lugar, o que eu acredito que a legislação ela é muito, a legislação que rege a educação, no meu ver, ela é boa, certo? Ela é boa. O que está faltando é a condição de viver a legislação, não é ela começar a acontecer. Porque são fatos históricos, questões históricas.
Não é que acredito que tem melhorado a educação, tem melhorado, mas assim, enquanto Brasil a gente vive uma questão histórica, a educação muito não, eu não diria arcaica, eu acho que é muito bebezinho a educação no Brasil. A gente começa a viver a educação, a viagem das formações a partir dos anos 80 para cá. Então, assim, está melhorando, está, mas ainda estamos engateando nisso. Então, eu acredito que o que deveria, assim, se ver na questão da educação é a questão da avaliação. A questão de como realmente ver, como está proposto. Mas como é que eu digo que o aluno tem que ser avaliado continuamente quando eu preciso estar dando para ele ainda um Enem, por exemplo, ele está estudando pensando no Enem ou pensando no vestibular, não é? Então ele não está, ele estuda, que ele sabe que vai ter que passar por ali para poder ser promovido. A promoção ainda existe, né? Então eu acho que a promoção ainda tem que ser reavaliada. Muito obrigada. Então, com relação, né, a gente sabe que tudo que envolve a educação, tudo passa também pelo professor. Né? O professor ele tem que fazer acontecer isso em sala de aula, ele tem que ser criativo, dinâmico, ele tem que ser um promotor. Né? E em relação a esse trabalho, que é tão dinâmico, que existe tanto esforço, né? Toma tanto tempo, você acha que o professor hoje ele é valorizado como ele deveria ser? Em níveis, questão assim, de remuneração, de valorização do profissional? Nós sabemos que não, né, Vanessa? É muito nítida a resposta. O educador ele não é valorizado na sua essência, como ele deve ser. A gente sabe que hoje no Brasil, quando se vai dizer assim, qual a sua profissão, a maioria hoje dos jovens não estão escolhendo a ser mestres, né? Seja na educação básica ou em educação superior, a gente vê que o número de professores tem diminuído, a procura por ser educador, por conta justamente da falta de valorização profissional. Como eu já falei anteriormente, a questão da educação no Brasil, a história da educação no Brasil muda a partir dos anos 80, nesse conflito brasileiro, e abriu-se, está dizendo, né? Abriu-se a visão do que é ser educação. Então, a missão da sala de educador ela é muito, ela ultrapassa a lição. Como você fala, no Brasil, ele se o educador doa. Então, hoje, porque só é beira, porque realmente é uma carreira faz. Muitos anos, uma carreira no Brasil, uma emissora, não é requer você fazer o seu nome no Brasil. Mas a carreira própria vai ser feita no sentido. Você vai ter um nome como educação, sim, mas isso é tudo. Apenas se você tem um bom viver para você esse nome. Isso é simples que do nome. É uma característica de doação. Doação. Sim, porque o reconhecimento ainda da classe educadora precisa ser realizado no Brasil. Não é? Eu acho que os educadores precisam buscar isso, porque o educador é vocacionado. Eu acredito muito que sim. É uma vocação. Quando você nasce para ser educador. E eu acho que a maioria dos educadores no Brasil são, porque se não fosse, não enfrentaria o desafio de estar em sala de aula, principalmente, eu digo principalmente da educação básica, porque são os menos valorizados da educação básica, né? A gente vê aí, a base de tudo, não é o alicerce, a gente vê aí em países de primeiro mundo, onde a educação básica ela é mais valorizada, se vê que a base se investe nisso, mas aí inverte no nosso Brasil, né? Essa questão, e a educação básica realmente fica a desejar. Para concluir, eu só quero uma opinião com relação a... Você acha que se aumentasse um investimento no professor, você acha que iria melhorar a qualidade das aulas, da educação, do ensino público, se houvesse mais investimento financeiro? Ia melhorar o trabalho, o desempenho dos professores da rede pública? Eles acreditam que sim. Quando o investimento no educador enquanto pessoa e ele começa da motivação. Acredito que sim, que melhoraria o ensino público no Brasil. E também o professor, ele precisa, eu acredito que a partir dessa motivação ele vai começar a perceber o quanto ele é importante na vida dos seus alunos. E esse merecimento, esse reconhecimento público acredito que melhoraria sim o ensino público no Brasil. Porque eu acredito que investimento o Brasil tem investido
milhões em educação, mas não tem chegado. Eles não têm chegado na prática educacional, não tem, porque eu preciso ser investimento no professor. O investimento tem que ser no professor e tem que ser realmente para que ele possa também se qualificar. Se qualificar. O professor hoje no Brasil precisa trabalhar 3 horários para manter a sua renda. Não é? E como ele, que tempo ele vai ter para estudar, para pesquisar, para ele crescer enquanto profissional. Não é? Tá ok. Muito obrigada, Luciana. E para encerrar, né, eu gostaria que você olhasse para cá e deixasse uma mensagem para aqueles que almejam, aspiram, né, tornar-se mestres. Que palavra de incentivo você deixaria para esses novos que estão aspirando aí, entrar pela vida acadêmica para se tornar um profissional da educação? O que eu digo a todos que pretendem, como foi falado aqui na nossa entrevista, que é uma vocação. Então, como nós nos sentimos que somos vocacionados a determinado trabalho, a determinada missão, a gente enfrenta em nome daquilo que a gente sente. Então, não é um sistema, não são as leis, não é o sistema brasileiro que vai impedir o verdadeiro profissional, aquele que é vocacionado, a desempenhar com amor, a desempenhar de forma correta o seu trabalho. Não vamos assim nos acomodar e sermos irresponsáveis colocando a culpa no sistema. Vamos amar o que fazemos e vamos fazer bem feito que a coisa anda. Muito obrigada.